Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É meu prazer saudar a todas, todos, todas vocês para nesse início desse nosso seminário especializado Desigualdades, Antirracismo e o Estado Brasileiro, que é parte do Certificado em Estudos Afro-Latino-Americanos. Meu nome é Guilherme Dantas Nogueira, eu sou pesquisador da Universidade de Harvard e sou o atual coordenador do Certificado em Estudos Afro-Latino-Americanos. Para mim é um especial prazer e honra também oferecer essa aula nessa primeira semana do nosso seminário especializado e surge de uma articulação nossa com o Banco do Brasil, também com convidadas importantes para a gente nessa nossa caminhada. Essas aulas, em específico, foram construídas também com o apoio do Ministério da Igualdade Racial e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, que são parceiros de primeira hora do Instituto de Pesquisas Afro-Latino-Americanas da Universidade de Harvard, o ALARE, onde eu trabalho e de onde estou sentado agora, nesse momento em que eu gravo essa aula a vocês. A minha aula tem por título O Racismo e Suas Manifestações. Eu vou usar o advento do PowerPoint para poder facilitar a apresentação dos conteúdos que eu quero debater com vocês. É uma aula que, por um lado, é um pouco conceitual, né, e também que se vale de ser um momento introdutório, né, como uma das duas aulas da primeira semana desse curso. Então, ela se vale um pouco de seu caráter introdutório para poder trazer alguns primeiros debates que são necessários para a compreensão das próximas aulas. E, nesse sentido, ela vai dialogar tanto com os textos que a gente trouxe para, enfim, leitura de vocês, quanto também com estilos apresentados pelas autoras e autores desses textos que a gente trouxe e que eu acho que talvez possam se ver repetidos, aí vocês vão me dizer, né? Mas eu acho que talvez possam se ver repetidos também nas aulas que já estão gravadas, né? E que vão ser apresentadas para vocês ao longo das 8 semanas do nosso curso especializado, do nosso seminário especializado, também das eventuais aulas assíncronas que a gente tiver. Bom, essa aula em específico está baseada em 3 textos de bibliografia obrigatória que foram compartilhados com vocês. Esses textos trazem 3 debates, que são, todos, no fim das contas, parte do grande debate sobre racismo. Então, os 3 debates são de racismo ambiental, de racismo institucional e o de racismo religioso. A gente vai tentar, nessa aula aqui, pensar, então, na temática de racismo e por meio desses 3 exemplos. Então, nesse sentido, os tópicos da apresentação dessa nossa aula de agora são, primeiro, racismo, o que é? Segundo, justamente os exemplos dessas manifestações de racismo, repetindo, racismo institucional, religioso e ambiental, nessa ordem, tá, que a gente vai conversar, e depois alguns comentários finais. Eu chamo a atenção para vocês, agora logo no início, que esses textos que a gente trouxe, eles servem como, a leitura desses textos, né, servem como um aprofundamento para esses debates que vão ser aqui feitos. Quando a gente está falando de racismo, a gente tem assim, uma gama enorme de tanto autores, autoras, autores com esse ezinho neutro, né, que tratam do assunto e que, portanto, não são de interesse, como a gente também tem uma infinidade de tópicos que a gente pode trabalhar. A gente escolheu, então, 3 textos que tinham relação com o nosso curso. São 3 bons textos, 3 textos de circulação ampla, mas não são os únicos textos que existem, nem são, né, as únicas e os únicos autores que podem ser consultados sobre o assunto.
Eles servem, portanto, de novo, para a gente ter um aprofundamento temático, mas eu deixo aqui o convite já para a pesquisa de vocês com, enfim, outros materiais. E aí, falando sobre isso, né, uma vez mais, esses textos que a gente escolheu, eles são interessantes também porque eles nos mostram que a escrita das autoras e dos autores que os trabalham são escritas que algumas vezes tendem para ser bem críticas, né? Eles são textos baseados, algumas vezes não, eles são sempre textos baseados numa escrita bastante crítica. Então, as autoras não vão deixar, por exemplo, de chamar uma determinada postura racista de racista. Não vão relativizar esse tipo de coisa. Isso não é necessariamente algo que a gente encontra em toda a bibliografia sobre racismo. Obviamente que os textos mais recentes, sem falar no passado, tá? Bibliografia recente. Obviamente, então, que esses textos recentes são textos antirracistas, né? Mas algumas vezes eles vão ter uma linguagem, mesmo sendo um texto antirracista, vão ter uma linguagem que não não tem esse tom tão crítico de denúncia. Então, vamos, por exemplo, falar de Raimundo Nina Rodrigues, que foi um dos primeiros pensadores a escrever textos sobre questões de raça e racismo no Brasil, e isso nós estamos falando do início do século XX, fim do XIX. Raimundo Nina Rodrigues era racista, né? Ele tinha um pensamento racista, que, enfim, isso não está posto ao debate hoje em dia. Então, a gente vai ver, por exemplo, algumas vezes na bibliografia, alguns autores e autoras e autores não, por exemplo, chamando Raimundo Nina Rodrigues de racista. Vão falar Nina Rodrigues e falam o pensamento dele. Outros vão dizer o pensador racista, Nina Rodrigues, e falam o pensamento dele. Então, eu estou chamando a atenção sobre isso para vocês, porque isso é algo de interesse que aparece nos nossos textos, esse tipo de fala mais crítica. E é interessante a gente ter isso quando a gente está fazendo um curso de antirracismo, a gente ter isso em vista, né? O racismo, ele é um fenômeno social que abrange, enfim, todas as dimensões da vida humana no nosso país, no Brasil. E sendo assim, ele afeta não só, enfim, pessoas que efetivamente sofrem com racismo, né, mas ele também toca outras dimensões da vida social, inclusive a vida institucional, seja a partir de uma posição de quem é racista ou de instituições que são racistas, quanto também de uma posição de quem sofre com racismo ou de coletivos que sofrem com racismo. O racismo ele afeta todo mundo. Ele é uma doença social, por assim dizer, né? Esse termo não é um termo assim de uso tão corrente, mas essa ideia de enfermidade social, de um problema que precisa ser sanado em nível coletivo da vida humana, ela nos ajuda a pensar sobre racismo algumas vezes, né? Enfim, a gente vai debater, então, todas essas questões, quer dizer, todas essas não, mas a gente vai debater questões em volta disso aí, e durante essa nossa apresentação, e eu espero que ela nos ajude, sobretudo, a termos um pensamento operacional para lidar com a temática do racismo, para além de elucubrações acadêmicas, que essa aula de hoje nos ajude a ter ferramentas operacionais para que a gente possa identificar especificamente processos que estão acontecendo, que estão nos influenciando em todos os níveis ou em qualquer nível em que a gente viver cotidianamente. Bom, nesse sentido, começando por tentarmos entender o que é o racismo no fim das contas, né? A gente vem falando muito sobre racismo, eu acabei de falar um monte, mas o que é isso? Do que eu estou falando quando, ou do que nós estamos falando quando nós falamos em racismo? É, eu pessoalmente gosto de começar o pensamento quando a gente fala sobre isso, lembrando que esse é um conceito que justamente assume e vem assumindo e assumiu
diferentes definições ao longo do tempo e a depender do intérprete de sua área de conhecimento. Acabei de falar um monte aqui, por exemplo, sobre autores que falam de racismo e que são racistas, sobre pensadores do presente que, embora façam parte da luta antirracista, vão usar uma linguagem mais ou menos crítica e, enfim, então não é um termo que seja simples, ele denota um fenômeno social sobre o qual há consenso de que, numa escala macro, né, há consenso de que afeta a vida, a gente pode dizer isso do Brasil atual, né? Há consenso de que o racismo é presente, embora isso não seja generalizado, ainda há muita gente que nega racismo no Brasil, enfim, que reproduz discursos bem ultrapassados, como o do mito da democracia racial, há isso, né? Mas hoje em dia a gente vem observando o Brasil como um país em que as pessoas vêm admitindo que racismo é um problema que existe. Mas não quer dizer que todas essas pessoas saibam dizer de uma maneira simples, rápida e fácil, se é que isso é possível, o que é o racismo. Então, para a gente falar nessas diferentes formas que o conceito assume, eu vou citar aqui só algumas para ajudar a gente a pensar. Uma primeira, lá atrás, é aquela noção de racismo científico, né? Eu falei aqui no Raimundo Nina Rodrigues. Raimundo Nina Rodrigues era descendente intelectual de Lombroso, que era um pensador racista. Enfim, pessoalmente, eu nem gosto muito de ler nada desse pensador, porque, enfim, não gosto nem de chamá-lo de pensador. De tão racista que a produção de conhecimento oriunda dessa escola de pensamento, que é a escola eugenista, fundada por Lombroso, e do qual seu grande expoente no Brasil era Nina Rodrigues. Então, esse pensamento de biologicista sobre racismo é aquele que vai assumir realmente diferença de raça em nível biológico entre as pessoas. Algo que, durante o século XX, foi derrubado. Hoje em dia, né, com o projeto Genoma, a gente já sabe que 99,9% dos genes dos seres humanos, enfim, são iguais, ou seja, não há diferença de espécie entre ser humano, não há diferença de raça entre seres humanos. É muito provável que uma pessoa brasileira negra seja mais semelhante a um irlandês branco, ou, enfim, a qualquer pessoa branca de qualquer outro lugar, do que ao vizinho de rua de frente. Quer dizer, falei muito provável, talvez seja exagero, mas é possível, né? Enfim, porque esse 0,1% de diferença entre as pessoas não configura raça. As pessoas são, na verdade, a humanidade é uma raça só, né? Do ponto de vista biológico. Não obstante, a gente sabe que, como fenômeno social, a raça se manifesta, né? A ideia de raça, ela se manifesta como fenômeno social, e, nesse sentido, também a noção de racismo, né? Ela vai ser observada do ponto de vista da vida coletiva, né? E isso cai na área de estudo das ciências sociais, que é a área da qual eu advenho. Eu sou sociólogo. No Brasil, a gente tem a nossa legislação nacional, que, sobretudo na Lei CAO, né, que é a 7.716 de 89, vai citar, no que tange a racismo, que a gente está se referindo, quando fala em racismo, de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E essa é uma definição abrangente. A legislação brasileira, então, vai trazer uma definição abrangente para racismo, né, e que nos permite pensá-lo a partir de vários prismas. Pessoalmente, na minha pesquisa, eu gosto de trabalhar com as definições oriundas da leitura da literatura decolonial. Então, em leitura decolonial, racismo é um fenômeno social que estrutura a vida das pessoas. Ele está na matriz social que orienta a vida coletiva das pessoas nas Américas, em particular na América Latina, onde está o Brasil.
a gente pode se referir ao racismo como uma estratégia de dominação. E esse é um termo que vai aparecer em alguns dos textos, dos 3 textos da nossa bibliografia obrigatória dessa semana. Vai aparecer em diversos outros textos também faz parte da bibliografia da colonialidade, ou seja, em leitura decolonial, faz sentido a gente chamar o racismo de uma estratégia de dominação. Quando a gente fala em estratégia de dominação, a gente necessariamente está falando de que esse é um fenômeno social que existe na esfera das relações políticas. Mas eu não estou falando aqui, quando digo política, da política institucional, da política de governo, necessariamente. Essa faz parte também, mas eu estou falando das relações de poder entre pessoas na vida coletiva. Então, essa política do dia a dia, das relações de poder entre as pessoas. Então, o racismo ele é uma estratégia de dominação que vai fazer parte da vida cotidiana das pessoas e que nos informa que há um grupo de pessoas, qual seja branco, que está presente no topo da hierarquia social, da estratificação social brasileira, e não só, né, mas, enfim, vamos nos ater aqui ao Brasil. Então, está presente no topo da hierarquia social brasileira, que exerce dominação, exerce poder sobre as demais pessoas não brancas. E isso, como algo que se construiu desde a colonização do Brasil, mas, de novo, em leitura decolonial, a gente afirma e sabe que isso existe, inclusive até o presente, sob o mecanismo da colonialidade, que não nos interessa tanto explicar aqui agora, mas sim nos interessa saber que o racismo não é algo do passado, é algo que se instituiu no passado e que segue existindo no presente. Como, de novo, uma estratégia de dominação de um grupo que pode ser minoria populacional, mas que é maioria política, detém os recursos financeiros, detém o capital político, detém os meios de produção, detém o locus simbólico de dominantes enfim, na estrutura social brasileira, e se utiliza de tudo isso para subalternizar pessoas não brancas. E, claro, quando a gente está falando de racismo, no caso brasileiro em específico, é sempre importante que a gente se lembre que essas pessoas não brancas estão, quase em 100% dos casos, racializadas como negras. A gente pode pensar em racismo contra indígenas, a gente pode pensar, no caso do Brasil, né, isso faz total sentido, face à nossa história colonial, a gente pode pensar em racismo de pessoas brancas contra quaisquer outras pessoas não brancas. Mas no caso brasileiro em específico, o racismo está muito identificado com a dominação exercida sobre o povo negro. Sobre o povo negro. Existe, então, já que eu estou aqui falando desse movimento de pessoas brancas contra as não brancas, existe, então, racismo reverso? Vamos com calma. Racismo reverso não existe. Porque se é uma estratégia de dominação de um povo contra outro povo, e sendo esse povo o branco contra o povo, contra os povos, né, não brancos, e esse povo dominador está na condição de dominar, está nesse locus na estrutura social, no local de dominação, não é possível, e se é uma estratégia de dominação, não é possível a gente falar que o dominado exerça dominação sobre o dominador. Isso não é possível. Quer dizer que não existe outro tipo de preconceito de pessoas não brancas contra as brancas? Isso pode existir. Outros tipos de preconceito podem sim existir, mas não podem ser chamados de racismo. Simplesmente porque o racismo ele é uma estratégia de dominação muito específica, que tem efeitos sobre os corpos racializados como negros, como não brancos, sobretudo no caso brasileiro, como negros.
e não só sobre esses corpos, também sobre tudo aquilo que denota o que é negro, né? Bens culturais, formas de pensamento, ideias, tudo aquilo que denota o que é negro, o que é afro-orientado, uma noção de África que, inclusive, muitas vezes, ou mais frequentemente, existe na cabeça dos brasileiros, essa noção de uma África mítica, de uma África do passado, enfim. É, é, então, é contra esse povo afro, que é, no Brasil, obviamente, afrodiaspórico, afro-brasileiro, contra esse povo afrodescendente, e contra tudo aquilo que se remete ao afro, que o racismo é contra isso que o racismo atua. Não é possível que ele atue no outro sentido. E é também contra isso que existem os movimentos de resistência. A resistência, muitas vezes incorporada, né, pelos movimentos sociais antirracistas, ela se dá a essa violência. Remarcando aqui, fazendo fincapé nessa palavra, racismo é violência, né? E é importante que a gente sempre lembre disso para a gente debater de uma maneira muito explícita do que a gente está falando. Bom, para a gente poder pensar, então, sobre o racismo, eu trouxe aqui 3 exemplos para a aula que nos ajudam a situar, de novo, né, buscando uma compreensão um pouco mais operacional. Tá, como é que isso se manifesta, então? Então, eu trouxe aqui 3 exemplos. O primeiro deles é o que a gente chama de racismo institucional. O racismo institucional, a gente, então, um dos textos da nossa bibliografia básica vai tratar de racismo institucional. Ele vai ser, então, essa violência contra pessoas negras em contextos institucionais. Eu chamo a atenção para o fato de que esses contextos institucionais eles podem ser públicos ou privados, né? E essa violência ela reproduz uma condição estrutural, reproduz o racismo, né? Uma condição estrutural de subalternização dessas pessoas negras, ou, enfim, num sentido mais amplo, não brancas, mas mormente negras, por pessoas brancas. Acabei aqui de falar que que o racismo institucional, então, ele pode ser por instituições públicas ou privadas, mormente o Estado, tá? O racismo do Estado, embora ele possa ser também, enfim, para alguns intérpretes, ele possa ser também praticado por instituições privadas. A gente tem as duas visões nos textos da nossa bibliografia básica. De qualquer forma, mormente, quando se trata em racismo institucional, a gente está falando do racismo do Estado e, obviamente, de seus representantes. Então, ele é uma violência racial que ocorre em contextos institucionais, ou que emana desses contextos, né? Sejam eles públicos ou privados, com ênfase, de novo, nos públicos. Né? E de novo, né, eu faço fincapé que, de novo, a ênfase está sempre no racismo contra pessoas negras, mas a gente pode também falar no Brasil que esse racismo também recai sobre indígenas. Quando a gente está falando de racismo institucional, do racismo que o Estado pratica sobretudo, a gente também precisa lembrar dos povos indígenas. Então, o artigo nosso que debate esse tema, ele trata de racismo institucional e ele também vai trazer outras manifestações que são de nosso interesse aqui, embora elas não estejam na tela agora, mas elas são também de nosso interesse. No caso, não são necessariamente manifestações de racismo, mas de violências também. Por exemplo, a violência contra mulheres, e especificamente contra mulheres negras, também violências em cargos de trabalho, que, enfim, podem ter menos destaque no seu contexto, né? Eu acho que essa é uma noção interessante da gente pensar, quando a gente está falando de racismo institucional, que não é só por... Ele não é o racismo institucional ou o racismo, ele não tem necessariamente que ocorrer em um sentido único. O problema é só o racismo. O racismo pode se somar com outros problemas. E é isso que a noção de interseccionalidade,
que surge do feminismo negro. Especificamente, ela foi cunhada em 1989 pela autora estadunidense Kimberly Crenshaw, mas é uma noção, enfim, conhecida intimamente por mulheres negras, né? Então, o racismo ele pode se somar a outros problemas. É a gente falar assim, olha, pessoas negras sofrem racismo e que é uma violência bastante grande. Mulheres negras sofrem mais violência do que homens negros. Por quê? Além de sofrerem com racismo, sofrem com violência de gênero. Mulheres negras lésbicas, ainda mais. Mulheres negras lésbicas pobres, ainda mais. Mulheres negras lésbicas pobres de origem, de condição rural, ainda mais. E assim vai. Cadeirante, a gente começa a somar, né? As questões que são objeto de violência, as questões sociais que são objeto de violência no nosso país. E a noção de intersecção é de que essas são violências que vão se somando e vão aumentando a carga de subalternização que essas pessoas sofrem. De novo, normalmente a gente está falando aqui de violência percebida por mulheres, né? Isso surge do feminismo negro, mas a gente também pode falar de violências outras que vão se somando, né, vão se interseccionando, portanto, que vão recair sobre homens também. A gente pode falar nisso, embora seja um conceito muito útil para debater feminismo negro, justamente porque a carga de violência que recai sobre mulheres é incomensuravelmente maior do que aquela que recai sobre homens, mesmo racializados, né? No caso, né, racializados como negros. A gente tem que lembrar que na formação do nosso país, raça, classe e gênero caminham juntos. E aí a gente tem vários bons exemplos, né, nos nossos textos da bibliografia básica, que são tópicos para debate, né? Enfim, um texto interessante, um exemplo interessante do nosso texto sobre racismo institucional é justamente a divisão de poder, né, que existe dentro das instituições e que reproduz essas hierarquias raciais. O nosso texto sobre racismo institucional ele fala especificamente de violências raciais que vão acontecer no seio de universidades. Eu escolhi esse texto em particular porque eu mesmo falando a partir de uma universidade, né? Então, por essa razão que eu escolhi esse texto em específico, entre outros, que trata de racismo institucional. Me parece interessante a gente também desmistificar o próprio lugar da academia, embora eu fale a partir dela, mas é interessante a gente também desmistificar o próprio lugar da academia e mostrar que mesmo no caso em universidades públicas brasileiras, que é o que é o caso do texto, né? Mesmo em universidades públicas brasileiras, a gente tem registros violentos, registros doloridos de racismo ah, acontecendo dentro dos departamentos de curso de graduação e pós-graduação, e, nesse caso do texto, né, se interseccionando com a condição de mulher negra também. Bom, um segundo exemplo de manifestação de racismo para a gente pensar é aquela que a gente conhece como racismo religioso. E aí, bom, para a gente entender racismo religioso, primeiramente é interessante a gente entender a noção de intolerância religiosa. A intolerância religiosa ela é uma prática, né, do não reconhecimento da veracidade, do valor de veracidade como religião de outras religiões. Quando a gente fala de outras religiões, essas outras, é importante destacar que o outro sempre tem um sentido. O outro é o diferente do padrão, né? Então, no caso brasileiro, a gente está necessariamente falando de religiões que não são as cristãs. Tá? Essas é que vão, em geral, ser outrificadas. Embora, claro, enfim, de uma maneira bem seca, assim, a gente possa pensar que, enfim, a intolerância
esse outro pode ser simplesmente uma religião diferente da nossa. A questão da intolerância, então, ela é um pouco mais complexa, porque ela é um preconceito contra religiões outras que está expresso contra indivíduos ou grupos, né? Mas que também denota um sentido de poder. E então, de novo, que está imiscuída numa relação política com essa compreensão que a gente já está usando aqui de política, que é essa de relações de poder do dia a dia. Então, só quem está em condição superior no jogo das relações sociais de poder pode tolerar a outrem. Né? Você sempre precisa estar numa condição de dominante para poder ter a possibilidade de tolerar ou não outrem. E nesse caso, o racismo religioso ele é um caso específico de discriminação contra uma religião, que está embasada justamente, né, no reconhecimento dessa outra religião como negra. Né? Há uma atribuição a essa outra religião de uma carga negativa por seu componente negro, por seu componente afro. Ou seja, o racismo religioso é a violência racial aplicada a uma expressão religiosa. O racismo religioso, ele necessariamente vai ocorrer contra as religiões, no caso do Brasil, contra as religiões afro-brasileiras. E aí percebam bem, quando eu falo isso, que eu não estou me referindo a, por exemplo, a noção, enfim, para usar um termo do dia a dia, a noção de feitiço. O racismo religioso, o problema não é o feitiço, o problema é quem faz o feitiço. Professor Guilherme, mas a gente percebe que essa ideia de feitiço ela não é boa de jeito nenhum. Mas a gente não está vendo templos wiccas, por exemplo, sendo incendiados. Né? E a gente vê terreiros de candomblé, de umbanda, de batuque, de Xangô do Recife, sofrendo incêndio e ataque. Né? Então, essa noção de racismo religioso, ela realmente denota essa carga racial valorada como negativa à religião que está sendo violentada. E, obviamente, também aos seus praticantes. Né? E aí cabe acrescentar isso, como a gente já está falando, outros efeitos nefastos do racismo religioso, né, dessa violência religiosa, que são ataques físicos, não só um não gostar, né, mas atacar fisicamente, de maneira muito concreta. E esses ataques eles visam o quê? Eles visam o aniquilamento religiosas, os ex-afro, né? Visa o aniquilamento dessa expressão religiosa. Então, tem aqui uma expressão inequívoca, muito concreta, do ódio religioso. E aí, sobre isso, eu queria contar um caso que, para mim, é familiar, que é o que ocorreu no meu terreiro. Eu sou candomblessista, ocorreu no meu terreiro de candomblé, que foi muito recentemente, que foi a invasão do terreiro e a quebra de itens religiosos, em particular de uma imagem, que é a imagem de Iemanjá, que estava no gongá, no altar do terreiro. É um terreiro que toca candomblé e umbanda, então ele tem um altar da umbanda, né, tinha nesse altar uma imagem de Iemanjá, que essa imagem, a peça, era uma peça histórica, que foi utilizada na primeira festa de Iemanjá da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. A festa que foi instituída pelo meu avô em Belo Horizonte, foi iniciada pelo meu avô em Belo Horizonte, na Lagoa da Pampulha, hoje em dia uma festa reconhecida como patrimônio cultural do município de Belo Horizonte. Não obstante, essa imagem de Iemanjá foi a imagem que seguiu essa procissão nos primeiros anos dessa festa, né, com a liderança do meu avô, uma imagem histórica, e não obstante isso tudo, essa imagem foi quebrada, estilhaçada, numa invasão ao terreiro recentemente. Por que se quebrou essa imagem de Iemanjá?
porque ela representa uma divindade importante de uma religião ou de religiões ou de uma religiosidade é, é, específica, que é a religiosidade afro. Ela não foi, essa não foi uma invasão simples ao terreiro, não se invadiu o terreiro para roubar dinheiro, se invadiu o terreiro para destruir o terreiro, destruir naquilo que era mais simbólico. E uma das outras imagens foram destruídas, mas talvez a que mais doeu na gente foi a destruição da Iemanjá. Bom, falando em Iemanjá, que é a divindade dos mares, a gente segue para o próximo exemplo desses nossos três, que é o racismo ambiental. Então, o racismo ambiental é um termo que surge, né, da compreensão de que a população negra, que, enfim, a gente sabe que é a mais vulnerabilizada no Brasil, né? Então, o termo surge da compreensão de que essa população está sujeita às piores condições socioambientais, ou seja, né, piores condições de saneamento básico, de moradia digna, epidemiológica, etc. E isso tem impacto em indicadores de saúde, né? A gente sabe que, enfim, comunidades que não têm saneamento básico, as pessoas têm mais problemas de saúde por questões de falta de saneamento básico, né? E aí eu chamo a atenção que né, essa definição que eu acabei de dar, essa definição não, essa ideia que eu acabei de passar, ela está pensada também em um sentido muito urbano, né? Muito urbano. O Brasil é um país de maioria urbana, então essa ideia está pensada em um sentido muito urbano. E aí, enfim, elaborando ela mais um pouco, o racismo ambiental são as ações do Estado, tá? Enfim, que vão se dar tanto por coisas feitas quanto por negligências, por coisas não feitas, né? Por não fazer nada também é um ato racional deliberado. Quando o Estado sabe de um problema e não age, isso é uma ação também. Isso também é um ato deliberado, né? E isso afeta negativamente, né? O racismo ambiental ele vai estar presente quando isso afeta negativamente condições ambientais de moradia, trabalho ou lazer de grupos racializados como negros. Então, a gente tem aqui um sentido muito específico de como que esse tipo de ação ou inação está operando. E, de novo, cabe destacar aqui, vou ser repetitivo, que o racismo ambiental é uma forma de racismo institucional. Ele está acontecendo a partir da ação ou inação do Estado. De novo, eu me referi aqui a uma questão de contexto bastante urbano, mas cabe dizer que populações que vivam em uma situação de vulnerabilidade não urbana, né, pelos mesmos problemas de discriminação, como as populações quilombola, pescadores, comunidades de pescadores, comunidades tradicionais negras rurais, enfim, também sofrem com racismo ambiental. Também vão ter problemas de saneamento, também vão ter problemas outros oriundos de uma subalternização, ainda que num contexto rural, né, mas de uma subalternização, de uma ação ou inação do Estado que pudesse lhes dar melhores condições de vida, tanto fitossanitárias, né, quanto outras. E nesse outras, eu chamo a atenção para que alguns autores e autoras, muitas vezes relacionados, por exemplo, com ciências ambientais, enfim, eles vão tratar alguns conflitos relacionados à terra como também parte desse movimento como também parte do conceito de racismo ambiental. E aí, um exemplo que nos chama a atenção por ser tão recente no Brasil, é o assassinato da mãe Bernadette, né, por conflito de terra, que mãe Bernadette, uma liderança de candomblé, uma liderança quilombola importante, que foi assassinada dentro do seu terreiro, assassinada a tiros no rosto, né, e
ela foi assassinada por esses conflitos de terra contra os quais ela lutava, enfim, justamente pelo reconhecimento das terras do seu terreiro, do seu quilombo e outros, né? E estou aqui afirmando isso, embora, enfim, esse seja um, um caso que está, enfim, correndo na justiça, mas essa afirmação, inclusive, circulou mediaticamente, né? Que o que motiva a violência contra Mãe Bernadette, em específico, contra as causas que ela defendia, tinha relação com conflitos de terra relacionados com a questão da titulação de quilombos, etc. Né? Então, os problemas que vão estar relacionados com racismo ambiental, eles são mormente sanitários ou de saúde, mas também eles podem ser outros como sociojurídicos, é o que esse grupo de autores outros vão trazer. Isso não está no texto básico, no texto base que trata de racismo ambiental, dentre os 3 que a gente disponibilizou, mas, enfim, faz parte também da bibliografia ampla sobre racismo ambiental, essa compreensão de que os conflitos de terra, especificamente dessas terras não tituladas, relacionadas com territórios ancestrais, vão também estar inclusos na noção de racismo ambiental. Bom, com isso eu passo para as considerações finais. Eu acho que eu devo ter, enfim, embora não tenha sido o que eu estava buscando, mas eu acho que eu devo ter trazido a vocês que estão me assistindo uma carga de peso um pouco com essa aula, né? Enfim, a gente está falando, quando fala de racismo, a gente está falando de violência. E violência que nos afeta, que afeta as nossas famílias, que nos afeta individualmente, coletivamente, de maneiras indescritíveis, inenarráveis, e contra as quais a gente busca coletivamente também resistir. Então, como comentários finais, eu queria indicar, né, que as manifestações de racismo, como a gente está vendo, elas são faces de um mesmo problema. Né? Por isso que eu comecei trazendo a noção de, no fim das contas, o que é racismo, antes de entrar no debate sobre as manifestações em si, sobre os exemplos em si de racismo. Porque, no fim das contas, é isso. Tudo faz parte do mesmo problema. E o enfrentamento, então, a esse problema, né, e os termos disso são escolhas realizadas numa relação de poder. Então, não são necessariamente escolhas políticas. E, nesse caso, sendo escolhas políticas que vão ser feitas numa relação de poder, né, portanto, ser feitas numa relação de poder, em um Estado, em um território em que as pessoas são racistas, em que o próprio Estado, em que as instituições são racistas, essas escolhas também são permeadas pelo próprio racismo. Né? A gente vive aquele círculo que, enfim, até quando a gente está buscando acabar com o racismo a partir do Estado, muitas vezes a gente começa o debate sobre isso já partindo de uma engrenagem que é racista em si. Não quer dizer que a gente não deva lutar contra, né? Por isso que a gente está aqui. Mas reconhecer isso é importante também até para capacitar essa nossa luta. Finalmente, né, lembrar que racismo é uma questão de direitos humanos. A luta contra o racismo ela é algo que o Estado brasileiro se comprometeu em nível internacional e, obviamente, que vem buscando, embora a gente tenha tido regressos, né, retrocessos, mas o Estado brasileiro vem buscando combater o racismo, né, criando instituições para tanto. Esse curso nosso ele é uma mostra de iniciativas que perpassam o próprio Estado brasileiro, posto que aqui a gente fala a partir de um curso que surge de uma colaboração entre a Universidade de Harvard, de onde eu falo, com instituição pública, né, com o Banco do Brasil como instituição pública, enfim, construído também junto com os nossos parceiros, e então, obviamente que há compromisso do Estado brasileiro no combate ao racismo, enfim, internamente também, e daí a importância de uma iniciativa como essa. Bom,
Eu agradeço a vocês, né, por esse debate, então, por aguentarem comigo até aqui. Pessoalmente, eu, reitero a minha alegria em realizar esse curso enfim, ter a possibilidade de dar essa primeira aula, eh, desse nosso seminário especializado. Vocês têm os meus contatos, né, enfim, estão disponíveis. Eu fico à disposição, para dialogar com vocês naquilo enfim, que eu puder lhes ser útil. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite.